sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer estar aqui com você. Hoje é sexta-feira, dia de vídeo no canal. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre hábitos. Isso mesmo. Vamos conversar um pouquinho sobre mudança de hábito. Existe um filme super bacana, né, que mostra bem essa ideia de mudar de hábitos. E eu acho fantástico porque, na verdade, quando nós temos a intenção de mudar alguma coisa, nós precisamos querer, nós precisamos de incentivo, nós precisamos de motivação, nós precisamos de várias coisas que entram nesse contexto aí. E eu quero falar disso um pouquinho com você. Então espera a vinheta e fica aqui comigo que vão ter 10 dicas super bacanas para você entender um pouco de mudança de hábito. É sempre bom nós nos apresentarmos, porque nós sempre temos pessoas novas aqui no canal. Então eu sou Evanildo Verona, eu sou Mental Coach. O nosso trabalho é desenvolver pessoas e talentos para que elas consigam alcançar o seu melhor resultado. E isso é muito bacana, pessoal. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre Mental Coach, deixa uma mensagem aqui ou procura os vídeos do canal, ou ainda procura lá o nosso parceiro, o meu mentor, o professor Luciano Nasso, da Nasso System. Tem bastante material sobre Mental Coach e é muito bacana para você entender um pouco mais como é que isso tudo funciona na nossa vida. Como eu disse para você, eu quero conversar um pouco hoje sobre hábito, porque nós chegamos na metade do ano, no meio de uma pandemia, né? E eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo assim: nossa, o ano está passando e eu não fiz nada. Se eu chegar no final em dezembro e ver alguém agradecendo pelo ano de 2020, eu vou bater. Então tem muita coisa acontecendo e o pessoal está um pouco perdido com essas questões, né? E agora? Né? O que está acontecendo com o ano de 2020? Nós estamos em junho, eu demorei um pouquinho para falar disso esse ano exatamente por causa da pandemia, mas e aí? Réveillon, 1º de janeiro de 2020, você fez a sua lista de desejos das coisas bacanas que iam acontecer no ano de 2020. Começamos o ano, e aí? Carnaval, pandemia. E agora nós estamos na metade do ano. E a pergunta que fica, ou que eu quero te fazer para que você pense, e a sua lista? O que é que você efetivamente fez daquela lista? O que é que já está em andamento da sua lista? Como é que está isso? Entendam que quando você fez a sua lista lá em janeiro de 2020, você não contava com a pandemia. E a pandemia, ela não deve ser um motivo para que você não atinja os seus objetivos. O que eu quero dizer com isso? A pandemia existe, ela está aí, né? Ela tem transformado as nossas vidas, ela tem mudado nossas posturas e os nossos comportamentos, mas ela não pode ser feita como meio de vida. Como eu disse num vídeo anterior, tem gente que está utilizando a pandemia como meio de vida. E isso não é muito interessante. Por que não é interessante? Porque você deixou que as coisas que são importantes para você se perdessem no meio da pandemia. Então, pessoal, temos que rever isso. Está no meio do ano, ainda dá tempo de fazer um bocado de coisa. Você ainda tem os próximos 6 meses para chegar no final do ano feliz e riscando, né, itens que você colocou na sua lista como projetos realizados. O que a gente não pode fazer é deixar que as coisas passem, né, por influências externas, por coisas que estão acontecendo externamente e que vão influenciar diretamente, né, as nossas rotinas, as nossas atividades. Então, não deixe que isso aconteça.
É claro que houve uma mudança de rotina, é claro que houve inúmeras mudanças na sua vida, mas isso não deve ser um fator determinante para que você deixe de fazer ou de atingir os seus objetivos. Uma das coisas que eu quero deixar claro para você é que você tem que deixar algumas coisas de lado, sabe? É muito comum a gente dar desculpas para tudo. A gente, na verdade, quando a gente desiste das coisas, ou quando a gente percebe que não vai atingir, para deixar as coisas tudo bem, para parecer tudo bem, o que a gente começa a fazer? A gente começa a ficar a dar desculpas. Tá, estou muito cansado, não tenho tempo, não consigo. E aí sua cabeça começa a criar desculpas para que você não realize. Então, uma das coisas que é importante você entender, a sua cabeça ela vai te proteger. Ela vai dizer para você que está tudo bem. E na verdade é um fator determinante para você realizar as coisas, sabe? Não está tudo bem, né? Não é assim que eu quero. Não foi isso que eu planejei. Então, quando você começa a olhar para dentro de si e se auto-observar e verificar as coisas que você está falando com você mesmo, as coisas que você está dizendo para você, você vai começar a entender o porquê de não conseguir atingir, o porquê de não realizar. E uma outra coisa é mirar na perfeição, porque a partir do momento que você quer tudo perfeito, você começa a procrastinar. E procrastinação vem daquela relação. Por que eu estou falando do perfeito e da procrastinação? Porque vem daquela relação de tipo assim, se não tiver muito bom, não vou fazer. Se eu não tiver todas as informações, eu não vou fazer. Né? Além de minar sua criatividade, ela vai destruindo aos poucos coisas importantes que você poderia fazer e deixa de lado. Então pensa nessa relação de querer fazer as coisas somente quando tudo está perfeito, né? Não dá, você não vai conseguir atingir os seus objetivos dessa forma. É preciso que você tenha força de vontade para fazer alguma coisa. Lembra que força de vontade é como um músculo, né? Que quanto mais você usa, maior ele fica, ok? Então, vontade, quanto mais você fizer, né? Quanto mais você utilizar, mais forte ela vai ficar. E aí o resultado começa a aparecer, ok? Então, e aí quando o resultado aparece junto motivação. Quando motivação aparece junto outras coisas que vão fazer com que você deslanche dentro das situações que você quer. Então, pessoal, eu quero que você comece a se preparar para essa mudança de hábito. Por que se preparar? Porque se fosse fácil, né, todo mundo faria. Então, normalmente a gente precisa de um acompanhamento, né? A gente precisa de ajuda para mudar esses hábitos, não é? Se fosse fácil, por exemplo, parar de reclamar da vida, todo mundo deixaria de reclamar da vida, eu tenho certeza. Ninguém teria vícios, ninguém teria nenhum tipo de vícios. Se fosse fácil correr uma maratona, todo mundo correria. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem que existir uma preparação. Você tem que se preparar para isso. Por isso, a gente fala muito da mudança de comportamento em 28 dias. A mudança de comportamento em 28 dias é a sua preparação para mudar o seu comportamento. Eu quero deixar de procrastinar, eu quero mudar um hábito, eu quero deixar de ter um vício qualquer, eu quero N coisas diferentes que a mudança de comportamento, que o MDC 28 vai fazer com você. Então, utilizar-se de materiais específicos para auxiliar na sua mudança de hábitos ou comportamentos é essencial para que você consiga realizar. Bem como ter bons especialistas que possam contribuir para que você faça isso com rapidez e sucesso. Então, quando eu falo de MDC 28, ela é a metodologia que vai ajudar você a conhecer melhor o seu hábito e automaticamente vai te ajudar a mudar esse comportamento, esse hábito, esse comportamento que você tem. Mas para que você mude, você precisa conhecer melhor esse hábito, você precisa conhecer melhor esse comportamento. Então, a ferramenta, ela te ajuda nesse processo. Vamos lá, então, para dicas que podem ajudar você a repensar, quais são os passos que podem ajudar você a repensar e mudar os seus comportamentos?
O primeiro deles. A ideia aqui é substituir um hábito ruim por um hábito novo. Ok? Isso é a primeira dica. Dica número 2. Não tente mudar vários hábitos de uma só vez. Você tem que buscar o hábito que mais te incomoda, porque ao mudar o hábito que mais te incomoda, você muda outros hábitos junto com ele. Dica número 3. A ferramenta MDC28 vai te ajudar a identificar o hábito que você quer mudar, ok? Vai te ajudar a fazer as anotações que você precisa e automaticamente vai te ajudar a entender melhor aquilo que você gostaria de mudar. Dica número 4. A ferramenta, ela te ajuda com data de início e fim do processo. Então, automaticamente você tem data para iniciar e finalizar o processo de mudança daquele comportamento específico que você escolheu. Dica número 5. Você vai observar que vão acontecer durante o processo momentos em que você vai querer desistir, que a sua cabeça vai fazer com que você desista, mas a ideia é a força de vontade, é colocar vontade naquilo que você está fazendo. Dica número 6. A ferramenta te ajuda a fiscalizar se você está atingindo ou não o objetivo. Né? Quando você começa a fazer a atividade de mudar um comportamento, normalmente dificuldades começam a aparecer. Então a ferramenta ela te ajuda a romper essas dificuldades. E aí você tem a nossa ajuda e a ajuda da própria ferramenta para auxiliar você a desenvolver esse novo hábito que você está buscando. Dica número 7. Aprenda a conviver com sabotadores. Ah, Verona, do que você está falando? Eu estou falando que, vamos lá, começou a dieta, né? Não vai faltar amigo te trazendo um docinho. Não vai faltar amigo te convidando no meio da semana para cervejinha. Não vai faltar amigos para várias coisas que você vai ver. E a sua cabeça também vai ser sua amiga e vai te ofertar muitas coisas. Então, saiba lidar com seus sabotadores. A ferramenta também te ajuda a lidar com seus sabotadores. Dica número 8. Clareza. Você precisa ter clareza do hábito que você quer mudar. A ferramenta ela te ajuda nisso, porque antes de iniciar, nós vamos sim pormenorizar o porquê de mudar esse hábito, o que esse hábito afeta na sua vida. Tudo isso com a ajuda de especialistas. Dica número 9. 9. Ok? A dica número 9 é comece e vá fazendo enquanto você está voando. Por que a gente fala comece e vai? Porque você vai ter 28 dias para realizar essa atividade. Se você vai começando aos poucos, você vai fazendo aos poucos, e quando você chegar lá na ponta, você vai entender que aquele hábito automaticamente deixou de existir. Dica número 10, 1% todo dia. Se recompense. Seja grato, seja feliz por estar realizando a atividade. Entenda que aquilo vai trazer o benefício que você tanto quer para a sua vida. Entenda que ao atingir aquele objetivo, ao deixar aquele hábito para trás, a sua vida vai mudar. Os seus projetos vão mudar, seus resultados estarão diferentes a partir daí. Então, eu te dei 10 dicas para que você entendesse como é importante mudar, buscar, entender um hábito. Porque através desse hábito, como eu disse, você pode mudar outros hábitos. Através desse hábito você passa a se conhecer melhor e consegue mudar outras coisas na sua vida. Lembre-se que atrás de um sempre vem outro. E nós temos a ferramenta ideal para que você consiga realizar a sua mudança de comportamento da melhor maneira possível e de forma rápida e eficiente. Gratidão por estarem aqui comigo. Eu espero que vocês assistam mais coisas que nós estamos disponibilizando no canal. Um grande abraço para vocês. Até breve.